No dia 5 de outubro, segundo a Justiça Eleitoral, aproximadamente 16 milhões de eleitores mineiros irão às urnas para escolher presidente, senador, deputados federal e estadual. Há poucos dias da eleição, o que pode e o que não pode ainda gera dúvida para os eleitores. Para falar mais sobre o assunto, converso com o assessor do Tribunal Regional Eleitoral de Minas, Rogério Tavares. Seja bem-vindo ao nosso programa, Rogério. Para iniciarmos a nossa entrevista, quem pode votar? Quem pode votar são aquelas pessoas que se inscreveram até o dia 7 de maio e tem a partir dos 16 anos. Entre 16 e 18 anos, o voto é facultativo, 18 a 70 o voto é obrigatório e a partir dos 70 o voto também é facultativo, ou seja, vota quem quiser. Para aqueles que o título foi cancelado, pode ou não pode votar? Qual é o procedimento? Quem teve o título cancelado, geralmente porque ficou sem votar e sem se justificar 3 vezes seguidas. E não está nessa faixa de mais de 70, porque não é 70, não tem problema ficar sem votar e sem justificar. Se a pessoa tem o título cancelado mesmo, ela não pode votar e tem que regularizar após a reabertura do cadastro em novembro. Se ela tiver dúvida a respeito, ela pode ligar para o nosso Disque Eleitor, que é 148, e consultar a situação dela no cadastro eleitoral. Agora, se o primeiro eleitor chegar ao local de votação e não houver mesário, ele pode ser convocado para trabalhar? Sim, nós temos 4 mesários já convocados e treinados para atuar no dia da eleição. Mas se no dia da eleição acontecer algum problema com algum deles, o presidente da mesa ou o seu substituto está autorizado pela lei a pedir auxílio na fila para alguém que possa colaborar. Dependendo, obviamente, do perfil dessa pessoa, né, ela pode sim ser convocada. As nossas eleições são consideradas a mais segura do mundo, né? Então, como que ocorre essa segurança da urna eletrônica? Nós temos vários mecanismos que garantem a segurança da urna eletrônica. A começar que ela não está em rede, ou seja, ela não está ligada à internet. Cada computador cada urna é um computador distinto. A gente tem mecanismo no dia da eleição, por exemplo, às 7 horas da manhã é impresso um boletim comprovando que a urna está zerada, a gente chama de zerésima, na presença de fiscais de partido e demais interessados. Às 5 horas da tarde é emitido o boletim de urna daquela sessão eleitoral e tornado público, inclusive, para quem estiver lá, com os votos dados a cada candidato, a cada partido, ou os votos brancos, ou os votos nulos. E temos mecanismos de auditoria também. Né? As urnas são preparadas em audiências públicas, onde são convidados representantes de partidos, advogados, Ministério Público. Essas audiências são conduzidas por juízes eleitorais, depois elas são lacradas. Então nós temos alguns mecanismos de auditoria que garantem que a segurança do voto eletrônico, desde 96, quando ele foi implantado, até agora, são mínimas os questionamentos que têm uma certa consistência, né? E até hoje nada ficou comprovado no sentido de que a urna desviou algum voto. Entendi. Como que acontece essa auditoria? Essa auditoria ela é feita através do sorteio de algumas urnas do Estado. 4 urnas do Estado são sorteadas na véspera da eleição. Essas urnas já estão preparadas para votação, já estão lacradas. E aí há uma audiência pública no TRE, com a presença de vários segmentos da sociedade, inclusive, onde vamos sortear 4 urnas, por exemplo, uma urna de Montes Claros, uma de Uberlândia, uma de Belo Horizonte. Essas urnas são retiradas das zonas eleitorais, elas são substituídas por outras urnas reservas, elas vêm aqui para Belo Horizonte e aí nós fazemos um teste. Os fiscais votam em cédulas de papel e essas cédulas depois são transcritas para a urna eletrônica. Aí você soma a cédula de papel, por exemplo, deu 100 votos para um partido A, 200 votos para um partido B, no papel. E depois você soma na urna eletrônica e você vê que, ao final, o boletim da urna representou exatamente o que estava sendo registrado no papel, comprovando que não há desvio do voto. Sobre o voto biométrico, em quantos municípios de Minas Gerais é válido? É mais seguro que o voto tradicional? Nós vamos, nessa eleição em Minas Gerais, utilizar a biometria em 21 cidades. São cidades de menor porte, à exceção de Divinópolis,
que é a cidade de maior porte em Minas Gerais, que está pela primeira vez adotando o voto biométrico agora nessas eleições. São quase 500 mil eleitores que vão votar biometricamente em Minas, e há estados do país, inclusive, onde a votação será 100% biométrica, como Alagoas, Sergipe e Distrito Federal. A vantagem da biometria é que ela garante 100% no reconhecimento do eleitor na hora que for votar, além dele apresentar um documento com foto, igual todos nós apresentamos, ele também faz a identificação pela impressão digital dos dedos da mão. Né? Digamos, é um recurso a mais de segurança, embora é muito raro a possibilidade de um eleitor votar pelo outro. Às vezes isso acontece mais por engano, não por má fé, mas é a Justiça Eleitoral tentando cercar ao máximo qualquer possibilidade de problema no dia da eleição. Então, isso é um processo que está em andamento, e o objetivo da Justiça Eleitoral é que daqui a 3, 4 eleições a gente consiga ter o 100% do Brasil votando através da identificação biométrica. Sobre o voto vinculado, ainda existe o voto vinculado? Não existe o voto vinculado. Na verdade, o eleitor pode votar para deputado estadual, que é o primeiro da votação, é bom até a gente ressaltar isso. Ele pode votar para um partido, né, um determinado candidato de um partido, para federal, que é o segundo, para outro partido, depois senador para outro, governador e, por último, presidente. Não há qualquer necessidade de vínculo do voto na presente eleição. E nas últimas também não. E lembrando para o eleitor a importância dele levar a colinha de votação, justamente porque são 16 dígitos a serem digitados na urna, 16 algarismos. Então, há uma dificuldade natural do eleitor, nossa, de decorarmos tantos algarismos. Então, é bom ele levar a colinha, está disponível nos cartórios eleitorais, no site do TRE, pode fazer no próprio punho, né, no papel, lembrando dessa ordem: estadual, federal, senador, governador e presidente. E sobre o voto de legenda, como que acontece? O voto de legenda é uma possibilidade para o eleitor, no caso de deputado estadual e federal, caso ele prefira votar no partido, ele acha que o partido tem bons candidatos, né? Então ele vai engrossar, digamos assim, o quociente do partido, e ele prefere do que escolher um determinado candidato. Então isso vai contar para o partido na hora de se definir quantas cadeiras o partido vai fazer na Câmara ou na Assembleia. O voto de legenda soma para ajudar esse partido a fazer bancada. Para aqueles que não puderem votar, como justificar, onde justificar? Nós temos dois tipos de justificativa. No dia da eleição, a justificativa poderá ser feita em qualquer sessão eleitoral, apresentando-se um formulário com o número do título daquele eleitor. É bom lembrar que, embora para votar o eleitor não precise de levar o título, se ele souber a sua seção e zona, para justificar ele tem que ter o número do título. O formulário não aceita sem o número do título. Então ele pode levar em qualquer sessão eleitoral essa justificativa, se ele estiver fora do domicílio onde ele vota. Né? É a justificativa para quem estiver fora da cidade onde ele vota. Se, por acaso, ele não fizer isso no dia da eleição, né, ou a razão for outra, ele tem 60 dias de prazo para procurar o cartório eleitoral com um atestado médico ou algum tipo de documento que comprove que no dia da eleição não foi possível ele se dirigir a uma sessão eleitoral e exercer o seu direito de voto. Essa é a primeira eleição que é validado a lei Ficha Limpa, né, que é criada a partir de uma iniciativa popular. Como o eleitor pode se informar sobre os candidatos, Ficha Limpa, né? Qual é o critério? Primeiro, a Justiça Eleitoral, o TRE, ela já barrou aqueles candidatos que considerava fora do padrão legal, ou seja, né, candidatos que estavam em desrespeito à lei da Ficha Limpa. Alguns deles, foram 13 que foram barrados com base nesse critério. Alguns deles recorreram ao TSE e ainda não tiveram recurso julgado. Então, se a pessoa tiver interesse, né, embora seja uma quantidade muito pequena, ela pode consultar o site do TRE mais próximo da eleição para ver a situação desse candidato. Porque o TSE ainda está julgando e pode julgar isso até a antevéspera da eleição. Então, é importante fazer a consulta. É importante fazer a consulta se o candidato ainda estiver, digamos assim, subjúdice para a pessoa avaliar o seu voto. Há outros mecanismos também da pessoa votar direito, né, votar bem,
consultando, por exemplo, o site da Transparência Brasil, que é uma ONG muito séria que acompanha os políticos, então o site do TRE, TSE, e a pessoa se informar, porque o voto é muito importante no dia da eleição. Agora, no dia da eleição, o que pode e o que não pode? Não pode qualquer tipo de panfletagem, né, ou abordagem. Na verdade, o que é possível é a manifestação silenciosa e individual do eleitor, por exemplo, votando com um broche. Aí é possível ele votar com o bottom do candidato, né? Ou ele sozinho portar uma bandeira. Isso também é possível. Agora, não é possível você abordar, distribuir material de propaganda, porque é o dia do eleitor, não é mais o dia do candidato. Houve um caso em 2012, na última eleição, de uma senhora em Bauru que escorregou em um panfleto de candidato, né, acabou se machucando. Houve alguma mudança na legislação deste período até hoje? A legislação é a mesma. A pessoa que for pega fazendo a propaganda eleitoral no dia da eleição, ela está sujeita a ser processada por crime, é um crime eleitoral que pode, inclusive, dar detenção de até 1 ano, pagamento de multa. Então, além da questão do crime, a gente recomenda que as pessoas, os candidatos, os cabos eleitorais, não façam isso, porque isso prejudica a própria cidade. O TRE tem uma campanha com apoio de várias entidades, chamada Sujeira Não É Legal, para justamente a gente deixar as ruas limpas durante a campanha eleitoral e no dia da eleição, porque a sociedade só tem a ganhar com a limpeza e não com a sujeira. Com certeza. Agora, as pesquisas indicam que pode haver um segundo turno. Caso houver, como será? Ele vai ser no último domingo de outubro, dia 26 de outubro, e os locais de votação serão os mesmos e a obrigatoriedade do voto é a mesma. Ou seja, o fato da pessoa ter votado no primeiro turno não é isenta de votar no segundo. E quem justificou tem que justificar novamente. É como se fosse uma eleição separada do ponto de vista da exigência do voto para o eleitor. Ok, muito obrigado pela sua presença, doutor Rogério. Estamos à disposição para qualquer colaboração, inclusive pelo nosso disco eleitor 148. Muito obrigada. O Horizonte Notícia fica por aqui. Até o próximo programa.